Fala galera, bom dia. Tudo aí para mais uma análise semanal, parceria aí com a Equity, né? E vamos começar pelo DXY. A gente teve uma semana um pouco calma, né? Não tinha notícias, eu até comentei isso com vocês na semana anterior. O combustível do mercado, inevitavelmente, são as notícias, e quando elas são poucas ou não tem, o mercado tende a se mover pouco, né? Como a gente pode ver essa semana. Bom, o DXY fez a captura de liquidez desse fundo, certo? No mensal. É esperado esse tipo de reação e a gente ainda não está no meio do mês ainda para ter uma ideia do que o preço vai fazer, mas essa reação agora de uma retração ela é perfeitamente esperada, né? E é meio óbvio, mas a gente tem dois cenários. O preço pode retrair aqui e fechar o mês assim, buscar novos alvos, ou fechar abaixo aqui e aí sim se livrar um pouco e tentar buscar liquidez um pouco mais abaixo, beleza? O panorama mensal não está muito diferente do que a gente tinha visto, tá? Quando a gente olha aqui para o gráfico semanal, certo? A gente vê que o preço esse ponto era uma liquidez também no semanal, vê a forte retração que o preço fez aqui, né? Rejeição nessa região. Isso diz muito, né? Então, para a semana eu espero um preço mais alto, pelo menos até essa região aqui, com um pouco mais de força no dólar, mas em geral, até que o preço não perca essa região, eu ainda acredito que ele vem buscar a liquidez nesse Fair Value Gap aqui, tá? Acredito bastante que o preço possa fazer isso ainda ao longo das semanas, tá? De toda forma, para a semana que vem, eu acredito que foi uma semana de retração. A gente ainda vai ver alguma expansão aqui para uma possível reversão e uma expansão em sentido à mitigação do Fair Value Gap na continuação, certo? Isso falando aqui do DXY. Quando a gente olha no diário, eu também não tenho nada muito relevante no diário, só o Fair Value Gap, propriamente dito. A gente chegou a tocar aqui, né, nos 50% do range, que foi aonde o preço formou essa região. Então, eu acredito que essa máxima aqui no DXY vai ser a próxima região de consumo, tá? Para o dólar, beleza? Elevando o preço do dólar, fazendo o dólar valorizar, fazendo com que o gráfico dos pares que fazem paridade, que tem a paridade com o dólar, venham a cair, como o EURUSD, que é o que eu estou colocando na análise aqui da semana. Beleza? Não tem muito mais o que dizer sobre o DXY, não tem nada relevante nem no 4 horas, né? Foi uma semana praticamente lateral aqui, né? Não teve grandes movimentos. Agora, dando uma olhada aqui no euro, quando a gente olha para o semanal, a gente tem a mesma situação, no DXY. O preço fez a captura de liquidez dessa região aqui. Ele tem rejeitado bastante essa região, né? Se a gente for olhar as sombras do mensal aqui, ó, o mensal vem deixando bastante sombras. Não conseguiu até então fechar acima dessa região. Como eu disse, estamos ainda no meio do mês, não dá para falar nada. Mas esse cenário aqui, se o preço volta a fechar aqui abaixo, é um indicativo muito grande que aqui serão os próximos alvos. Ele vai continuar esse movimento de baixa, certo? Olhando para o gráfico, só, sem nenhum tipo de análise de macroeconomia e eleições dos Estados Unidos, nada disso, tá? Quando a gente olha para o semanal, a gente também tem ali o mesmo cenário que temos no GBP/USD. A diferença aqui é que o Fair Value Gap do semanal já foi mitigado, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, DXY, não temos mitigação, né? Por quê? Porque o Fair Value Gap mitigado foi aqui. Então, essa semana formou um Fair Value Gap no DXY, mas a gente não tem essa mesma formação aqui, tá? Então, temos essa diferença, essa divergência no gráfico, o que me dá um pouco mais de
não é certeza, um pouco mais de confiança que o preço vai buscar essa região inevitavelmente, certo? A gente, como eu falei para vocês, eu gosto muito de operar padrões que se repetem, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, recentemente, esses tais padrões. Então, olha nessa semana que o preço, desculpa, em que o preço falhou em fazer um novo topo e fechou com rejeição. Próxima semana o preço veio abaixo, certo? Depois aqui, a gente teve uma situação contrária. O preço falhou em fazer um novo fundo. Próxima semana, o preço veio acima. E agora a gente tem a situação inversa. Tá? Aqui, a gente tem vários pontos para serem marcados. Primeiro, a gente teve falha em o preço fechar acima da semana anterior e ainda deixou um queda de rejeição muito grande. Eu tenho sweep de liquidez do External Range Liquidity da semana e eu ainda tenho um outro ponto de liquidez mais antigo que foi varrido. Ainda tenho combinado com isso esse Fair Value Gap aqui que o preço tocou precisamente, certo? Então olha a quantidade de fatores que eu tenho no euro que me fazem pensar que essa semana a gente vai ter uma semana de dólar forte, né? E, como eu disse, se nada disso aqui tivesse no gráfico, eu não tivesse nenhum tipo de conhecimento com relação a isso, o que eu gosto de ver são os padrões que se repetem, certo? Então aqui, falha em fazer novo fundo, o preço veio acima, certo? Falha em fazer novo topo, o preço veio abaixo. Falha em fazer novo fundo, o preço veio acima. Isso aqui é uma base para vocês terem um viés, um bias para a semana, só com base nisso, tá? O meu operacional de swing trade, ele leva em consideração exatamente esse acontecimento, esse fato, esse sweep para definir para onde eu vou operar na próxima semana. Então eu consigo separar os ativos para operar na semana com base nisso. Um operacional de swing trade, não é um operacional de day trade, tá? Eu não sei se dá para aplicar isso no diário, provavelmente dá, mas não tive interesse em testar, também não tem. Mas para a semana, se vocês colocarem no gráfico no semanal e começarem a observar isso, vocês vão ver que, obviamente, isso falha, mas quando falha, você já descobre a sua falha na próxima semana. Como exemplo aqui, a partir do momento que o preço veio abaixo, tu ficou errado uma semana. E se você tem um operacional com entradas no tempo gráfico maior, como é o caso quando eu estou a operar swing trade, muito provavelmente aqui eu não vou ficar tentando comprar a todo custo, não vou ter várias oportunidades. Eu também nem sei se aqui deu alguma compra que resultou ou se teve compras que deram stop, mas o fato é, eu fico uma semana olhando para uma direção sem ficar me colocando em situação de dúvida e se eu errei, pronto, errei. Próxima semana, esse par que eu não operaria, porque ele não me deu nenhum padrão, é que eu estava comprando, certo? E assim eu vou seguindo dessa forma, definindo bias, aplicando esse bias, definindo bias, aplicando esse bias para a semana no swing trade. Isso me dá muita direção, tá? Então fica aí para vocês essa dica. Eu não sei se depois eu vou gravar vídeo explicando o meu operacional de swing trade. Eu não sei. Se me der vontade de fazer isso, eu vou fazer. Mas não é a promessa aqui, beleza? Passando aqui para o diário. Deixa eu apagar isso aqui. A gente teve o preço, né? Reagindo daquele Fair Value Gap semanal. Teve uma entrada de volume muito grande, mas depois o volume já falhou miseravelmente. Não continuou, tá? Então, aqui nessa região, o preço ainda não voltou nem nos 50% desse Fair Value Gap. Nessa região aqui, caso o preço comece a demonstrar ali, pelo menos através de uma hora, sinais de reversão, eu vou pensar em comprar. E isso muito provavelmente vai coincidir com esse Fair Value Gap aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma referência do semanal que coincide com essa referência aqui do diário. E aí a gente consegue combinar essas coisas e ter uma direção, beleza? No 4 horas, nada relevante, o preço está rodando aqui nesse Fair Value Gap, que está acima da região dos 50%. Nota aí que o preço
não veio abaixo, né? Ele quase invalidou, mas não invalidou. Fez o consumo de liquidez aqui, nessa região, mas não expulsou nenhuma reação, tá? Então, para a semana, seria muito interessante ver o preço consumir isso, vir mais abaixo, inverter para continuar, né? Aí sim ele vai fazer o movimento que o mercado mais gosta. Varre topos, varre fundos, inverte a tendência e continua. Tá? Então tentem não se envolver em negociações entre essas regiões, tá? Ou seja, aqui no meio. Eu gosto sempre de esperar um consumo de liquidez clara para estar entrando no mercado. Façam isso, esperem um consumo claro para evitar stop besta. E pronto, é isso. Para a semana é isso, beleza? Bom, falar um pouquinho para vocês aqui da equity, tá? Eu sempre gosto de tocar nesse assunto no final do vídeo, porque é a corretora que eu utilizo. Hoje é muito difícil confiar em corretora, sabe? Por questões de regulação. E um conselho que eu dou para vocês, independente da corretora, só negociem em corretoras que vocês tenham contatos, pessoas conhecidas dentro da corretora, porque quando der um problema, é essas pessoas que vão ajudar vocês. E eu tenho um amigo de mais de 4 anos, que é o Igor, que é o gerente de contas, beleza? E caso vocês queiram conhecer a corretora, só acessar aqui o meu perfil no Instagram, clicar aqui no primeiro link, ele vai abrir, e aqui tem a corretora que eu utilizo, beleza? Caso tenham necessidade de falar comigo, aqui tem e-mail, Facebook, canal do YouTube, certo? Bom, galera, é isso. Espero que essa análise tenha algum valor para vocês, que vocês consigam estar aprendendo um pouco da forma como eu penso, de como eu vejo o mercado. Eu analiso só o dólar, porque quando você analisa o dólar, você já dá uma direção para todos os pares que tem o dólar como par, certo? E é isso. Até a próxima. Valeu, um abraço.